Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês calculam medida de central de dispersão para dados não tabelados usando o Excel, né? E a ideia é bem simples. O que que você vai fazer, né? Nós precisamos somente lembrar quais são as medidas de tendência central que nós temos. Então, só lembrando, né? As medidas de tendência central que nós vamos ter são tendência central, são as medidas. No caso, eu vou ter a média, né? Que é o que eu vou trabalhar, a mediana e a moda. Tá? A média, quando você trabalha com uma medida de tendência central para dados não tabelados, a média a gente chama de média aritmética simples, e ela é usada, né? Principalmente a ideia é você encontrar o equilíbrio dos dados. Então, qual que é o conceito, né? A gente vai tentar equilibrar os dados, o equilíbrio dos dados. Então, a ideia principal aqui é você pegar ter uma função na qual, né, essa média ela vai ser, né, a gente representa por um x com uma barra, então vai ter um x com uma barrinha aqui, na qual ela vai ser a divisão entre a soma de todos os valores, né, todos os valores x, dividido pelo total n. Tá? Essa daqui é a fórmula que nós usamos. Então vejo que vocês vão distribuir igualmente todos os valores, né? Desculpa, distribuir igualmente esses valores, de forma que todo mundo vai ter o mesmo resultado. No Excel, nós usamos um comando chamado média. Então, nós vamos usar um comando que é média com acento. Essa média com acento, você vai selecionar a base de dados. Ok? Então, como é que vai funcionar isso? Você vai chegar aqui, selecionar, vai colocar igual, escrever média com acento e selecionar a sua base de dados. Uma vez que você selecionou, esse é o valor que você vai ter. Tá? Tem um comando para aparecer as fórmulas, chamado fórmula texto, na qual é possível visualizar essas fórmulas. Tá? Então eu tenho a média, né? A mediana é uma medida de tendência central, na qual você vai ter ela representa, né? É o valor central dos dados em ordem. Em ordem pode ser crescente ou decrescente. Nós costumamos trabalhar mais com crescente, mas poderia ser decrescente, né? E a ideia no caso aqui, você vai ter um procedimento. O primeiro procedimento é, você vai ter os valores. Né? Então vamos pegar o caso A aqui. Esses valores, eles são colocados em ordem. Então esse é o passo a passo de como você faria, né? Se você tivesse trabalhando, né, com os dados, fazendo à mão, né, todos esses dados, você coloca eles em ordem, primeiro do menor para o maior, verifica qual é a posição que cada um ocupa, tá? Então, você vai ter a posição um, 2, 3 e assim por diante, ok? Então, essas posições até a posição 18, tá? Então, eu vou ter essas posições aqui, cada um vai ocupar nos dados em ordem, e aí eu vou calcular, né? A gente vai Primeira coisa é achar o tamanho da amostra. Então, a gente vai fazer o cálculo do n. Tá? Esse n, você pode usar um comando chamado conte.num, né? Então, conte.num, e ver quantos valores tem. No caso aqui são 18, né? Esse seria o procedimento inicial. Depois, você vai calcular a posição da mediana. Essa posição, você vai pegar esse valor e dividir por 2. Tá? Então, eu tenho aqui minha fórmula, que eu estou trabalhando. Né? E aí eu tenho essa fórmula aqui. Quando eu pego e divido por 2, o que que eu percebo, né? Se eu pegar esse valor que está na posição 9, eu percebo que eu tenho 8 valores antes e 9 depois. Tá? Então, ele não está exatamente no meio dos dados. Se eu pegar o próximo, ocorre o mesmo problema. Eu tenho
8 depois e 9 antes. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar exatamente o meio desses dados, exatamente essa parte aqui. Tá? Então, a minha mediana, ela vai ser, né, nesse caso, ela vai ser uma média entre o valor que está na posição 9 com o valor que está na posição 10. Tá? E eu calculo a média dele. Então, isso vai dar 50,8. E aí, né, esse seria o procedimento passo a passo. No Excel, nós vamos usar um comando chamado MED. Então, a gente vai usar esse comando MED e selecionar a base de dados. O que que esse comando faz, né? Ele diz para o Excel fazer exatamente esse procedimento que eu fiz agora. Então, ele pega, calcula os valores, vê qual é a posição de cada um deles, e aí ele faz esse cálculo, né, vê coloca em ordem, vê qual é a posição que cada um ocupa, calcula o tamanho da amostra, aí vê a posição da mediana, e quando ocorre isso aqui, ele faz o cálculo da mediana, né, considerando sempre o meio, né, então calculando uma média aqui. Quando eu usar o comando MD, né, esse comando MD, quando eu selecionar aqui, vai dar 50,8. Tá? Então, vejo que é o mesmo. O Excel, quando eu simplesmente coloquei o comando, aparece exatamente o mesmo raciocínio. Tá? Então, eu tenho esses valores aqui. Bom, a terceira medida de tendência central que nós calculamos é chamado de moda. Então, a moda é o valor mais frequente, ou o valor que mais se repete, né? É o valor mais frequente, ou o valor que mais se repete na sua base de dados. Tá? No Excel, ali é somente você olhar e ver se tem algum valor que repete mais. Tá? Fica mais fácil quando você coloca em ordem. Mas como eu sempre falo, você não mexe na base de dados original, né? Você trabalha sempre com esses dados. Então, no Excel, nós usamos um comando. Eu prefiro usar o comando mais antigo, mas existem vários comandos chamados comandos modo, tá certo? Você pode usar o comando modo ou modo único. Tá? Na prática, a moda ela não é tão importante como as outras, né? Mas existe um caso que nós vamos ver depois em outra oportunidade, na qual você tem a média, a mediana e a moda, elas são iguais. Então você pode usar o comando modo, por exemplo, e selecionar a base de dados. Tá? Então, a gente vai ter isso aqui. Então, eu venho aqui, escrevo modo, seleciono a base, e aí quando eu dou Enter, aparece um hashtag N/D. Né? Isso aqui indica que os meus dados não têm moda. Tá? Se você quiser deixar um pouquinho mais bonitinho, né, você pode usar um comando chamado serro, certo? Então, se a gente usa esse comando serro, então se ele der erro, ou seja, aparecer esse hashtag N/D, eu sei que, nesse caso aqui, ele vai ser o que a gente chama de amodal. Então, eu abro um aspas, amodal, fecha aspas, e aí ele vai escrever amodal. Tá? Então, eu vou ter isso aqui. Bom, e aí eu cheguei em todas as minhas medidas de tendência central. Né? Então, eu tenho todas elas aqui. Tá? Deixa eu puxar isso aqui para baixo, para poder puxar aqui os valores daqui para baixo. Fica mais fácil. E aí, o que que eu tenho mais, né? Eu tenho as medidas que a gente chama de medida de dispersão. Né? Então, eu tenho essas medidas, que são chamadas medidas de tendência central, e eu tenho algumas medidas, né, que eu vou trabalhar também, que eu chamo de medidas de dispersão. Dispersão é, eu vou analisar como é que os dados estão separados entre si, né? Então eu preciso criar tem que ter um parâmetro, né? No caso, o parâmetro que a gente costuma usar é a média, tá? Mas existe uma medida que é chamada de amplitude, a primeira medida, que é chamada de amplitude total. Essa amplitude total, ela representa a maior diferença que eu vou ter nos dados. Então, o que que eu faço? Na hora que eu for calcular essa amplitude total, que nós costumamos abreviar como AT, né? AT. O que que a gente costuma falar? Que essa amplitude total AT é a diferença entre o maior valor
dos seus dados e o menor valor. E aí, você vai pegar aqui, achar o maior valor, usando um comando chamado máximo. Tá? Aí eu acho esse maior valor. Uso um comando chamado mínimo, né? Super difícil, e eu acho o menor valor. Tá? Então eu vou ter esses valores aqui que eu vou trabalhar. Tá? O que é amplitude? Pego o maior valor e subtraio o menor. Isso quer dizer que a maior diferença que eu posso ter nessa minha base de dados é de 15,1 entre eles, tá? Ou entre os valores. Então, essa é a maior dispersão que eu vou ter. Ok? Ah, a outra medida que tem, o desvio padrão, ela é baseada numa outra medida chamada variância, tá? Mas como é que a gente calcula o desvio padrão? Primeiro vamos ver o conceito, né? O desvio padrão, ele seria a dispersão dos dados em torno da média, tá? Então, ele é uma média da dispersão dos dados em torno da média, tá? Então, é uma média da dispersão dos dados ou da diferença, né? Ou, né? Vamos colocar dispersão mesmo, dispersão dos dados em torno da média. O que quer dizer isso? Eu vou pegar os valores novamente, então eu tenho todos esses valores aqui. Eu vou pegar os valores sem eles estarem em ordem, para vocês verem que é diferente, tá? Então eu tenho todos os valores de A aqui, né? E aí o que eu vou fazer? Esses são os meus valores, né? Os valores são os meus X, e eu vou pegar e calcular a diferença de cada valor para a média. Então, né, só arrastando um pouquinho aqui para baixo, eu vou recalcular a média. Então, a média ela vai ser, né, usando o comando média, calculo a média dos valores. Isso quer dizer que a média vai ser 51,2, que a gente já tinha visto aqui anteriormente. Tá? Daí, uma vez que eu tenho essa média, eu vou pegar e calcular a diferença entre cada valor e a média. Então, eu vou fazer o valor menos a média. Tá? Então, ao fazer isso daí, né, eu vou fazer o valor menos a média, então eu vou pegar cada valor e subtrair a média, certo? Então, vou fixar porque eu vou arrastar para baixo, a média não muda, e aí eu vou ter esses valores. Então, o que representa cada um desses números? Representa que os meus dados, eles estão dispersos de forma que 44,8 está 6,4 pontos ou valores abaixo da média. 53,3 está 2,1 acima. Se eu pegar e somar todos esses valores, né, como a média é o equilíbrio dos dados, a tendência vai ser isso aqui ser zero. E está certo, porque senão a minha média estaria errada, certo? Porque a média ela equilibra os dados. E se ela equilibra, então eu vou ter a mesma quantidade de valores negativos, ou, desculpa, o mesmo peso de valores negativos e o mesmo peso de valores positivos. Tá? Para poder sumir com esse problema, o que a gente faz? A gente pega esse valor menos a média, tá? E eleva ao quadrado. Ao elevar ao quadrado, eu sumo com sinal negativo. Então, eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Tá? Então, eu pego cada um desses números e elevo ao quadrado. Vejo que o sinal negativo some. E eu faço isso para todo mundo. Ao fazer isso daí, né, eu vou ter esses valores aqui. Se eu pegar e somar esses valores, eles vão dar um número diferente de zero. Tá? Eu costumo trabalhar com 4 casas decimais para ficar mais fácil para enxergar. Todo esse procedimento aqui é o procedimento que o, assim, o software vai fazer. Tá? E aí, quando você for calcular usando, né, esses valores ao quadrado, você vai ter o que a gente chama de variância. Então, o que é a variância? A variância é como se fosse uma média dessas diferenças ao quadrado. Então, a variância nós representamos por um S ao quadrado. Né? E aí, você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse valor aqui, tá? Que é a soma das diferenças, e você vai dividir pelo tamanho da amostra, que a gente já tinha visto que é 18, está aqui, né? Por 18 menos 1. Então, a gente sempre pega o tamanho da amostra menos 1.
E aí vai dar esse número aqui. E aí o que representa esse número? Bom, quando a gente olha a média, né, esse caso aqui é a quantidade de peças em milhares. Então, a, a fábrica A, ou a filial A, ela produz em média 51,2 mil peças, com uma variação ao quadrado, né, ou seja, uma variação de 19,1588 peças ao quadrado, milhares de peças ao quadrado. Tá vendo que o número não tem muito sentido? Então, o que que a gente faz? A gente tem que sumir com esse quadrado. Quando a gente some com esse quadrado, nós calculamos o desvio padrão. Tá? Esse desvio padrão, ele vai ser o S. E o que que é o S? É simplesmente tirar a raiz da variância. E aí você vai ter esse número aqui. Certo? Esse número, ele representa a variação média da produção do filial A. Tá? E aí, como é que você faz no Excel? No Excel, nós usamos um comando chamado desvipad, né? Então, a gente vai colocar desvipad.a. Esse comando desvipad.a, o A vem de amostra, tá? E aí você seleciona a base de dados. Então, a gente vai usar esse comando aqui. Então, quando vocês quiserem calcular desvio padrão de dados não tabelados, você usa o comando desvipad.a e seleciona os dados aqui. Aí você vai chegar, reparem que é o mesmo número. Então, o que que o software fez? Né? O Excel faz? Ele pega, calcula as diferenças, eleva ao quadrado, pega cada um desses, aí pega essa soma dessas diferenças ao quadrado, divide pelo tamanho da amostra menos um, e depois tira a raiz quadrada. Tá? Então, ele faz tudo isso para você apenas colocando esse comando. Tá? A terceira medida que nós vamos trabalhar também é chamado de coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação, ele representa a variação, né, dos dados em torno da média, tá? A proporção da variação dos dados em torno da média. A proporção da variação dos dados em torno da média. Tá? E aí, como é que a gente vai ver essa proporção dessa variação? Para calcular o CV, nós vamos pegar, vou fazer bonitinho com uma fórmula, nós vamos pegar essas. Então, o meu CV, normalmente a gente coloca ele em porcentagem, tá? Então, CV em porcentagem, ele vai ser igual a meu desvio dividido pela média. Então, eu vou ter meu x barra aqui. Tá? No caso aqui, se você estivesse fazendo à mão, você multiplicaria por 100. Então, vezes 100. Tá? Agora, se você pegar e estiver fazendo no Excel, é simplesmente pegar o desvio padrão, dividir pela média e depois deixar em porcentagem com duas casas decimais. Tá? E aí você vai ter todas as médias aqui, todas as medidas de tendência central. Ok? Essa é a forma como você faz os cálculos. E aí depois eu posso pegar essas mesmas fórmulas e fazer os cálculos aqui para os outros. Né? Sem problema, ele também daria certo. Então, um jeito fácil para fazer isso, né, que dá trabalho fazer o primeiro, eu posso copiar isso aqui, colar para cá, né, e aí eu troco a minha base. Como as bases são de tamanhos diferentes, fica difícil trabalhar apenas com esse. Como eu sei que todos vão usar a mesma base de dados, que vai ser essa, eu posso copiar essa base e ir trocando apenas aqui dentro. Tá? No primeiro, na filial A, ela me dá ela diz que é modal. Já na segunda, eu tenho uma moda. Tá? E aí eu pego e troco apenas a minha base para cada um deles. E aí eu consigo chegar dessa forma. Tá? Pego esse daqui, copio, colo para cá, e aí também eu posso alterar essa minha base de dados para pegar exatamente esses valores aqui. De novo, pego a base nova, copio e colo onde for necessário.
Tá? No caso aqui é para a filial C. E aí, vocês vão ter esses valores aqui, certo? Então, eu tenho esses valores aqui. E aí, o que que a gente faz, né? Essa daqui é a resposta do item A, né? Então, todos esses daqui são as respostas do meu item A. Tá? Vou botar isso aqui. Isso aqui é do item A. Tá? Só texto. Então, tudo isso aqui são os meus itens A. Na D, eu falo o seguinte: com base nas amostras, é possível dizer que as filiais têm a mesma produção média, né, e considere uma variação de até 10% na produção média, desculpa, que uma variação de até 10% na produção média é aceita. Né? Então, o que que a gente faz? Nós vamos pegar as médias, então eu vou ter aqui, vou fazer aqui ao lado o meu item B. Tá? Então, o que que eu vou ter? Eu tenho as filiais, eu tenho a filial e eu tenho a média aqui. Tá? Então, eu vou pegar a filial a filial B e a filial C. Então, igual a esse cara, que é da A, igual a esse, que é da B, igual a esse, que é da C. Chego nesses valores aqui e agora eu vou fazer uma análise das diferenças. Então, eu faço A e B. Vamos ver qual que é a diferença deles. A e B, eu vou pegar essa diferença, então eu vou fazer A menos B, e eu vou dividir, né, para manter um padrão, eu vou dividir sempre em relação ao último que eu estou analisando. Então, dividido por B. Tá? Então, isso aqui vai dar em torno de 5,52%. Daí eu faço A e C. Daí, o que que eu vou ter? Abro um parênteses, faço A menos C dividido por C. Então, em relação a C, eu vejo que C tem uma diferença maior que 10%. Já se eu fizer B e C, eu vou ter, abro parênteses, B menos C dividido por C. Então, o único que apresenta uma diferença maior do que 10% é A e C, né? Então, é A em relação a C, ok? Então, eu posso dizer que a pergunta é possível dizer que as filiais têm a mesma produção média? A resposta seria não, vírgula, existe uma diferença maior do que 10% entre A e C. Essa seria a resposta da minha pergunta B. Tá? Na C, eu falo o seguinte: qual que é a filial mais homogênea, né, com produção mais homogênea? Aí classifique da mais homogênea para menos homogênea. Para a gente verificar se ela é homogênea, nós temos que analisar, né, então vamos olhar aqui a C. Nós temos que analisar novamente as filiais, tá? Mas ao invés da gente olhar as médias, nós vamos olhar, né, o CV. Então eu vou ver o CV em porcentagem. Então eu pego o da A, pego o da B, pego o da C, certo? Vou deixar em porcentagem, duas casas decimais, e aí eu percebo o seguinte, né? A pergunta foi: qual é a filial com produção mais homogênea? Aqui é mais homogênea que tem o menor CV, né? Então, a filial A é a mais homogênea. E, sabendo que a filial A é a mais homogênea, né, eu posso colocar em ordem. Então, é A, depois ele é menor do que a B, que é menor do que a C. A C é a menos homogênea. Tá? Essa seria a ordem que a gente iria colocar, certo? Os valores. E aí, por último, né, que é a D, eu pergunto: existe algum valor muito fora do padrão na produção? Né? E aí justifique como chegou a essa conclusão. Então vamos dar uma olhadinha na D. Na D, né?
que significa um valor fora do padrão? Né? Vamos dar uma olhadinha. Aqui eu tenho os valores, eles têm um certo padrão. Então, eles estão entre 50 e 40. Aqui, eles também estão variando, né, entre 60, 20 e assim por diante. Então, tudo está na ordem da dezena. E nascer também está na dezena até que eu chego aqui no final e eu vejo que tem dois valores na unidade. Teoricamente, esses dois estão muito fora do padrão. Tá? E aí, como esses dois parecem que estão fora do padrão, nós podemos dizer que, aparentemente, a filial, a filial C apresenta produção fora do padrão, vírgula, pois os valores estão na ordem de dezenas de peças e tem 2 dias com produção abaixo da dezena, ou produção na unidade de milhares. Ok? Agora, isso é verdade ou não? Só tem um jeito de você saber. É você fazendo o cálculo dos valores atípicos pelas medidas de posição, que são os quartis. Tá? Isso tem outro vídeo que vocês vão poder ver futuramente. Obrigado pela atenção e nos vemos novamente em outro momento.